Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu fiz já um vídeo sobre a inveja, mas eu não gostei muito e eu tô regravando. E o meu tempo é curto, então eu tenho que dividir em 2 tempos. Então eu vou fazer a primeira parte, depois eu faço a segunda. Ok? Então, o meu nome é Helena. Se alguém quiser me procurar no Facebook, é Helena de Almeida. Sou apaixonada pela palavra de Deus, do Eterno, do Criador. Amo o Filho dele que morreu por nós, Yeshua Jesus. Sou muito grata a ele por ter enviado o seu Espírito Santo para estar conosco, para que nos ensine, para que nos faça lembrar das suas verdades, certo? Então eu tenho pensado muito sobre a inveja nesses dias, porque todas essas guerras que a gente vê por aí é por inveja. É nação que tem inveja de outras, é governo que tem inveja de outros, é irmãos que tem inveja de outros, é tanta coisa, ok? Mas vamos dar início aqui na leitura da Bíblia para a gente falar sobre algumas poucas passagens de alguns personagens que passou por invejas. A história dessas pessoas que eu vou falar é longa. Se fosse falar só da vida de um só, eu já ia gastar umas 2 horas. Por isso eu vou ler alguns versículos e falar bem pouquinho, mas onde eles foram atacados por inveja, ok? Então, primeiro nós vamos ler no livro de Gênesis. Aí não vou falar sobre o primeiro, que foi atacado por inveja logo cedo na vida. Gênesis 21, 8 e 9, eu vou ler aqui agora. Então diz assim: o menino cresceu e foi desmamado, e no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. E pediu a Abraão: Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão por intermédio da egípcia Agar estava rindo de seu filho Isaque. Vocês entenderam? Depois eu repito de novo. Para quem já conhece a história vai entender melhor. Para quem não conhece, precisa ler a Bíblia. Gênesis. Então, tem a história de Sara, uma das matriarcas que é falado, né? Tem os patriarcas, Abraão é o patriarca. O primeiro a receber o nome de Hebreu. E veio a descendência dele, dos hebreus, né? De Abraão, de Isaac e de Jacó. Ok? Abraão, Isaac e Jacó, ok? E para quem já conhece a história, sabe que Sara não podia ter filhos. E não sei... Aliás, eu posso imaginar que tem vários motivos para Sara poder chegar e... Porque antes dessa história, antes de falar de Isaac, aqui fala então que o filho nascido a Abraão por intermédio da egípcia Agar estava rindo de seu filho Isaac. Então, Abraão tinha um outro filho que se chamava Ismael, que nasceu primeiro que Isaac, porque Sara pensou: acho que eu não vou ter mais filho mesmo não, melhor pegar minha serva e ela ter um filho com meu marido, pelo menos a gente vai ter para quem deixar a herança depois, né? Então naquela época era muito comum isso acontecer.
Você pode até achar estranho hoje em dia, mas era muito comum a senhora, no caso, senhora é a palavra, quando se fala senhora, você está dizendo que é dono de alguma coisa, né? Então, a senhora, ela tinha servas, que era comandada por elas. Elas que decidiam o que fariam com as servas, né? E era comum elas pegar a serva delas, quando elas não poderiam ter filhos, e falar para o marido gerar um filho com aquela serva. Então, por vários motivos, pela idade, por deixar uma descendência, tudo. Não sei se Abraão vivia triste também por essa situação de não ter filho. Eu sei que Sara teve a ideia, você pode ler aí no livro de Gênesis. Então, quando chegou o milagre de Deus, porque como diz, tem gente que fala que Deus tarda, mas não falha. Na realidade, Deus não tarda. Nós que somos impacientes, infelizmente. Então, quando chegou o milagre, que Sara, com 90 anos, deu à luz, e Abraão, com 100, foi pai, é milagre mesmo, né? Então, Isaac é o filho do milagre, é o filho da promessa. Deus já tinha prometido, mas demorou. Quer dizer, para Sara estava demorando muito, né? Para nós, a gente acha que as coisas demoram muito. Só que 100 anos para Deus não é nada. Para nós, parece eternidade, né? Enfim, chegou a bênção, Sara teve o Isaac. Tinha um período que amamentava. Eu precisaria pesquisar a história aqui para dizer exatamente. Mas eu só sei que aqui está escrito o seguinte. O menino cresceu e foi desmamado. Parou de amamentar na mamãe. E no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Abraão estava tão feliz com aquele filho dele de Sara, que teve a ter festa no dia que foi desmamado. Né? Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão, por intermédio da egípcia, Agar, estava rindo de seu filho, Isaac. Sara percebeu. Sara é mãe. Mãe percebe as coisas. Mãe percebe. Então, se você é filho aí, filho ou filha, e a tua mãe percebeu alguma coisa, presta atenção um pouquinho no que ela está falando, porque mãe percebe as coisas. Elas ficam ali de olho nos filhos, e elas chegam, meu filho, e o filho, não, mãe, imagina. Mas as mães acostumam ter razão, viu? E Sara percebeu que aquele filho da serva, com Abraão, marido de Sara, agora viu que nasceu um outro, o irmão dele, de parte de pai, e que a atenção estava toda voltada para aquele outro. Ele não gostou, viu aquela festa e já começou a zombar do menino. Imagina, o menino era, nem sei que, novo. Aqui, pelo menos nesse versículo, não está falando a idade. Mas, enfim, continuando sobre Isaac, vou comentar mais sobre a inveja que ele passou. Isaac passou por muitas invejas. Até hoje o povo dele passa. Mas aqui é só alguns exemplos, ok? Então, no Gênesis 26, 14 e 15, aqui Isaac já adulto, né? Aqui diz assim, ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas, e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. De novo, a gente vê Isaac passando por situações que as pessoas tinham inveja dele, né? E muitas vezes eu já vi crentes, cristãos, evangélicos,
não cristão, não cristão, evangélico, não evangélico, de outras religiões, e discute muito esse negócio da inveja, né? E tem aqueles que falam, inveja não pega em mim, meu corpo tá fechado, não sei o quê. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é inveja, ela nem observa o que é inveja. Às vezes ela tá vivendo uma tribulação grande, tá passando por um ataque de inveja e nem percebe que aquilo é um ataque de inveja de alguém. Às vezes é materialmente mesmo falando, igual aqui no caso de Isaac, nessa que eu vou ler aqui agora, e muitas vezes é um ataque espiritual, ok? Aqui eu estou lendo Gênesis 26, li o 14, e agora eu vou ler o 15, que diz assim: todos os poços que os servos de seu pai havia cavado, na época de seu pai Abraão, os filisteus haviam entulhado e coberto de terra. Tudo por causa de inveja. Porque naquela época, os lugares que eles moravam não tinha rios, tinha que abrir poço, não era todo lugar que dava água, tinha que ficar procurando aonde que dava água para a humanidade, para os animais, para tudo. E por causa da inveja, esse povo chamado filisteus foi lá e encheu os poços de onde pegava água, encheu de terra, de entulho, para que os animais de Isaac morressem de fome e de sede, e a população também, porque sem água ninguém sobrevive, né? Então, isso é um resultado de inveja, certo? Tem mais outro personagem, agora falamos de Isaac. Tem outro personagem também. Todos eles são muito queridos, gosto muito deles. As histórias são lindas, são servos escolhidos do Deus vivo. Agora tem outro, aqui o José, o famoso José. Quem você não conhece a história dele, você lê... Aqui eu estou em Gênesis 37, mas começo antes. Eu vou ler Gênesis 37, 5, 6 e 7. Ora, José teve um sonho e contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhe havia dito: ouvi o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando fechos nos campos. E eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos fechos rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Continuando, vou ler o 8 também. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei? Ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Então Deus já tinha revelado algumas coisas para José. José é um adolescente, sem maldade no coração, pensou que seus irmãos iam ficar felizes com isso, e seus irmãos o odiaram ainda mais. Na realidade, os irmãos dele já odiavam ele. José é o penúltimo. José é o penúltimo filho de Jacó. José é neto de Isaac. Isaac teve Esaú e Jacó. E Jacó teve 12 filhos. José é o penúltimo, filho da esposa dele, Raquel, a esposa amada. E para você que já conhece a história, você vai saber o que José sofreu por causa da inveja dos irmãos dele. Ok? Então, continuamos no próximo vídeo, ok?